Olá pessoal da Faculdade Evangélica de Goianésia do curso de Agronomia. Vamos fazer agora a correção da atividade de segunda VA da disciplina Limites e Derivadas de uma função. Então, uma das questões que apareceu, que poderia ter aparecido para você no rol de 20 questões, foi aqui, para mim, chamada de primeira questão. Ele diz assim: o limite da função g de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 3, no ponto x, tendendo a 3, é representado por. Então, eu organizei a minha função, limite da função, com x tendendo a 3. Quando eu substituir o x por 3, eu encontrei 0 sobre 0, e 0 sobre 0 é uma indefinição. Então, eu percebi que eu precisaria de organizar, utilizar um recurso para que eu possa resolver a minha questão. Então, eu descobri o valor de delta, joguei no x' e x duas linhas e substituí na forma A, que multiplica x menos x' menos x duas linhas. O A é o valor que acompanha x ao quadrado, que no caso é 1. X' e x duas linhas são as raízes da função. Então, as raízes que eu encontrei foram 3 e 2. Então, eu fiz a substituição e quando fiz a substituição, eu percebi que no numerador e no denominador tinham termos iguais. Então, eu simplifiquei minha função e apareceu o limite de x menos 2 com x tendendo a 3. Daí, sim, simplifiquei ao máximo. Agora, eu posso fazer a substituição do valor de x. Meu x vale 3, 3 menos 2 igual a 1. Então, 1 é a resposta desta questão. A questão número 2 diz assim: seja a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 3 e o ponto P igual a 3. Verifique as proposições referentes a essas informações. Bom, das proposições existe uma correta, que é a seguinte: esta é uma função contínua em qualquer ponto pertencente ao conjunto dos números reais, porque é uma função simples, é uma função de segundo grau, e para qualquer ponto, o gráfico é uma parábola, nesse caso com cavidade voltada para cima, ela é uma função constante. Mas também eu posso perceber que o P de 3 vale 15 e o limite da função com x tendendo a 3 também vale 15. Então, o limite é uma função contínua em qualquer ponto pertencente ao conjunto dos números reais. Já a questão número 3 da minha lista diz assim: a derivada da função h de x, que é igual a 3 sobre x ao cubo, corresponde, de acordo com as regras básicas, a. Eu quero saber qual é a derivada. Então, aqui eu escrevi minha função. O x ao cubo, que é denominador, eu passei para o numerador, fazendo a devida modificação da potência, e daí para cá, dessa primeira parte, eu vou derivar. Então, o menos 3 que está na potência, ele desce como coeficiente. O coeficiente 3, ele permanece. E eu vou retirar 1 da potência. Então, organizando, menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 1, menos 3, menos 4. Logo, eu tenho esta resposta, ou ainda organizando. Esse x elevado a menos 4, eu posso trazer de volta para o denominador. Lembrando de inverter o sinal da potência. Então, esta é a resposta mais correta. A questão número 4 diz assim: a derivada da função y igual a e elevado a x mais 2 ln de x é. Eu vou analisar caso por caso, parte por parte. Então, a minha função, a primeira parte, e elevado a x, a derivada de e elevado a x é ele mesmo. Mas, esse 2 é um coeficiente, coeficiente eu não derivo. Então, é 2 vezes, e agora eu vou derivar a minha função ln de x. Ln de x, a derivada, utilizando as regras, é 1 sobre x. É a resposta, ou mais corretamente, e elevado a x, mais, vou fazer a multiplicação, 2 vezes 1, 2, 2 sobre x. Esta é a solução da derivada dessa função. Agora, essa número 5, a derivada da função h de x, que é 5 elevado a x, vou jogar diretamente na fórmula. Toda vez que eu tenho a elevado a x, a derivada é ele mesmo, a elevado a x, vezes o ln da base. Se minha base é 5, ln de 5. Bom, depois a derivada da função x elevado a 1/3. E ela vai corresponder a quê?
x elevado a 1/3, 1/3 é minha potência, ele desce como coeficiente, vezes x, que é minha base, e eu retiro 1 da potência. Tirando o mínimo entre 1/3 e 1, eu vou descobrir menos 2/3. É a resposta, ou mais organizadamente, eu vou pegar esse x elevado a menos 2/3 e trazer para o denominador, lembrando de trocar o sinal da potência. Essa também é a resposta. Talvez agora a questão mais fácil da prova. Derivando a função, eu coloquei todo o valor, quanto vale? Lembrando que e elevado a 2 é um número. Derivada de um número é 0. Ln de 2 é um número. Derivada de um número é 0. 5 é um número, derivada é 0. E π também. Então, 0 mais 0 mais 0 menos 0 é igual a 0. Então, a derivada dessa função toda é 0. Derivando cosseno de x mais seno de x, obtém-se, pela fórmula, a derivada da função cosseno é menos seno. A derivada de seno é cosseno. Então, essa é a resposta. Menos seno x mais cosseno x. Outra função para derivar, a derivação correspondente ao cálculo dx dy de uma função. Esse é o conceito de derivada. Sendo assim, o valor da derivada da função f de x igual a menos 25e é. Menos 25 é um número e também. A derivada de um número é sempre 0. E assim nós temos a derivada dessa função. No exercício 10, a derivada da função menos 2x ao cubo mais 5x menos 3 corresponde a as primeiras regras da derivada, né? Primeira e segunda regra. Então, 3, ele desce como coeficiente multiplicando por menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Se a potência era 3, agora ela passa a ser 2. Então, menos 6x ao quadrado. Toda vez que eu tenho x elevado a 1, a derivada é o número que acompanha. Então, a derivada aqui vai ser 5. Tem um x passando aqui. É 5. E a derivada de menos 3 é 0. Então, aqui a resposta é menos 6x ao quadrado mais 5. Não 5x, mais 5. O resultado da derivada e elevado a x vezes ln de x obtém-se. Regra do produto, escreve a primeira, multiplica pela derivada da segunda. Então, escreve vezes deriva, mais agora o contrário. Quem eu derivei eu vou escrever, quem eu escrevi eu vou derivar e quem eu derivei eu vou escrever. Então, escreve, deriva, mais deriva, escreve. A derivada de e elevado a x é ele mesmo e a derivada de n de x é 1 sobre x. Daí, eu tenho termo comum em evidência, que é o valor de e elevado a x, que está repetindo das duas parcelas. Então, coloco em evidência e vou fazer a divisão. Toda essa primeira parcela dividida por e elevado a x, eu vou escrever aqui o que sobrou, 1 sobre x. Mais toda essa minha parcela dividido por e elevado a x, cancela e escrevo o que repetiu, ln de x. Então, a resposta é e elevado a x vezes 1 sobre x mais ln de x. Esses, então, foram os primeiros exercícios da nossa lista de correção de atividades da prova. Vamos continuar no vídeo 2.